E ele falou sobre uma proposta que ele recebeu e proposta forte, pesada. E ainda assim ele não abandonou o Palmeiras. Vamos ver. E posso-vos dizer que é de conhecimento público. Eu mal cheguei ao Palmeiras, pai, um mês depois, eu tive, isso é de conhecimento, não adianta falar de valores, tive uma proposta, a cláusula de rescisão, davam 3 vezes mais do que aquilo que eu ganho no Palmeiras, e não me perguntes porquê, eu não. O Barros veio falar comigo, mas vale a pena, não vale nada, pai, não me metam coisas na cabeça, não me perguntes. Pai, disse, e eu não tinha ganho nada, pai. Eu tenho Abel, equipa, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Você chegou a dizer de onde era a proposta? Vocês sabem, do Qatar, do Al Rayyan. Sabem, sim. saiu. Me lembro, me recordo. Foi público. E não me perguntem porquê. Eu disse, não, pai, eu já que tinha um conhecimento mínimo do clube, tinha um conhecimento mínimo de jogadores, o próprio Luxemburgo já tinha deixado a equipa em condições de disputar tudo. E essa é a minha ideia. Eu não consigo, como treinador, pá, eu estou aqui, daqui a 3 anos quero ir treinar o Barcelona. Pá, se o Barcelona não me quiser, e se é o Palmeiras que me quer, pá, eu vou por aqueles que me querem. Porque eu gosto de estar onde me querem. Eu gosto de estar onde me querem e tem uma sequência que ele fala não onde o agente quer me colocar. Exato. Esse é o ponto. Mas aí eu te pergunto, Fábio Sormani, você que gosta de colocar uma lenha na fogueira às vezes, eu quero te perguntar uma coisa. E se essa proposta fosse do Benfica, do Porto, do Sevilha, Valência, e dentro dessa proposta, o agente gostaria de colocá-lo nesses clubes e as pessoas lá querem ele. Ele falou, gosto onde me querem, né? E esses lugares aí, eu falei Sevilha, Valência, Porto, Benfica, pode pensar em outros clubes aí. Você vê que tem uma movimentação porque os caras querem. Ele vai ser muito querido. Você acha que aí ele não teria partido? Ou você confia ali na palavra dele que independentemente se é do Qatar ou se é qualquer outro lugar, ele não iria mesmo? Eu acho que se fosse do primeiro mundo do futebol europeu, ele iria. Eu acho. Claro, tem equipes muito débeis, né? Na Espanha, Portugal, na Itália. Há equipes no campeonato principal desses países são muito ruins. Muito ruins. Não vale a pena. Mas se surge um Sevilha, um Valência, times desse patamar, né? O Braga tá vivendo um momento muito bom. Os 3 grandes de Portugal, eu acho que ele teria ido embora. Eu acho que é muito interessante também, o Ilê, é o seguinte, o jogador, o profissional, o técnico, o jogador, deixar claro pro agente dele que é o seguinte, quem decide sou eu. Sim. Você me traz a proposta. E quem vai avaliar sou eu, porque quem vai jogar, quem vai morar, quem vai estar no dia a dia sou eu. Não é você, porque você me enfia lá no Qatar, eu vou lá pro Qatar, sei lá, ou no mundo árabe, eu vou para lá, depois você volta a morar na Europa. E quem está lá sou eu. Não é você. Você me traz a proposta e eu avalio. Entendeu? Então eu achei que, por exemplo, em termos de profissionais, a questão de carreira, não tem nem comparação. Você dirigiu o Palmeiras com qualquer time do mundo árabe. Não tem. Não tem comparação. Sim. Mas entre o Palmeiras e o Sevilha, é o Sevilha, gente. É o Sevilha. Entendeu? Você está lá, você faz uma grande campanha, amanhã você pode estar no Real Madrid, no Barcelona. Então, isso é tentador pro profissional. Agora, ele fez muito bem não ter aceitado. Eu não trocaria jamais o Palmeiras por qualquer time do mundo árabe, mas trocaria o Palmeiras por um time de médio para cima, lógico, né? De médio escalão da Europa. Eu trocaria. Por exemplo, a troca que fez o Sampaoli, saindo do Atlético Mineiro e indo pro Olympique Marseille. Eu teria feito a mesma coisa. Por N motivos. Primeiro, por conta do país que a gente vive. Tá? Aqui, descambou. Lamentavelmente. Segundo, o cara tá morando na França. Terceiro, é um passo que ele dá importante para, de repente, conseguir, por que não, o Paris Saint-Germain. Então, eu trocaria, mas pelo mundo árabe, sinceramente,
Olha, não sei não, de repente, até pela situação do Brasil, onde é que ele estava vendo? É o Catar, onde é que é o Catar que está vacinando praticamente toda a população, está todinha vacinada, o Catar. Exatamente. Hoje em dia, na minha vida, eu procuraria isso. Procuraria isso. Porque esse país, do jeito que está... Só lembrando aqui, viu? Eu não estou nem contestando o que falou o Abel. Acredito no que ele falou. Essa história aconteceu mesmo. E ele está certo, também estou com ele. Eu permaneceria no Palmeiras. O que a gente está imaginando aqui é assim, se fosse um outro patamar, né? De proposta em termos de desafio profissional, de tamanho de clube, de importância, relevância no cenário europeu, né? E aí eu queria ouvir o Fábio sobre isso. Porque, ó, o Sormani citou o Sampaoli. Primeira oportunidade na Europa e tal, foi. Vamos pensar aqui em treinadores na sequência aí. No Flamengo, o Rueda, né? Primeiro foi o Rueda, né? Rueda foi pro Chile. Foi pra seleção. Chile. Foi pro Chile. A gente pensando, Jorge Jesus também no Flamengo, voltou pro Benfica. No próprio São Paulo, o Osório foi a seleção mexicana que apareceu, né? O Osório foi pra mexicana. O Bausa, que você lembrou aí, foi pra seleção argentina. Quer dizer, os caras estão aqui, eles vêm pra cá e tal, mas eles estão de olho lá. Pintou uma coisa importante, relevante, os caras vão. Porque seleção é uma coisa que dá uma projeção danada. Pô, o Bausa foi pra seleção da Argentina. Pô, sim. E aí a pergunta que eu te faço, Fábio, é a seguinte: você acha que se viesse uma proposta, e eu tô falando de um clube de segundo patamar europeu, nível médio, tá? Será que aí ele não teria ido? Ô, William, eu só não entendi a colocação dele, que deu uma picotada, se ele Pode falou falar. que é depois de um mês que ele chegou ou há um mês atrás? Foi logo no começo isso. Então, assim, o que eu estou perguntando... Foi logo no começo isso. Então, eu estou perguntando por isso mesmo, né? Eu acho assim... Você quer ouvir de novo, Fábio? Não, eu entendi isso também, que parece que ele fala que um mês depois que ele chega no Palmeiras que ele tem essa proposta. Aí toma um outro corpo, né? Porque o Abel, a gente sabe do caráter dele, a gente tá aprendendo a conhecê-lo e percebe que ele é um cara super, né, que tem um critério muito bacana de vida também, com relação à profissão, dedicação, família. Então, assim, se for um mês depois que ele chega no Palmeiras, eu acho que seria uma grande covardia dele, né? Isso é uma suposição, né? Ele não faria isso como ele não fez, né? Mas eu acho assim, um mês depois que o Palmeiras vai buscá-lo, que o Palmeiras apresenta um projeto para ele, que o Palmeiras apresenta os seus sonhos para ele, e aí ele falar que um mês depois ele sairia, para qualquer clube do mundo, estaria errado. Não, nem do segundo escalão da Europa, até do primeiro, estaria errado. Porque, assim, o Palmeiras confiou no trabalho dele, apresentou um projeto, confiou no treinador, aquele sonho do torcedor palmeirense de conquistar tudo que ele conquistou. Então é um outro processo. A partir do momento que ele faz o trabalho, que ele conquista, que ele mostra o seu valor, aí aparece uma proposta, aí ele tem que pensar. Não estou falando que ele tem que ir ou não. Para o mundo árabe, na minha opinião, esquece. Se o cara está sonhando em ser um profissional de sucesso, se o cara está sonhando em ser um treinador a nível de Europa, a princípio eu nem pensaria, não trocar, como o Sormani falou, não trocaria o Palmeiras por nenhum clube do mundo árabe, com todo o respeito, porque o Palmeiras é gigante, os sonhos do Palmeiras são muito grandes e chamam a atenção de todos, né? Os investimentos que são feitos e as conquistas que o Palmeiras pode ter. Mas tudo bem, ele poderia escutar depois de um trabalho, assim como o São Paulo fez. Então faz um trabalho, aparece um clube interessado, você senta, analisa tudo que é colocado e vê o que é melhor para você. A minha opinião, assim, né? Há um mês que ele chega no Palmeiras, ele não poderia nem pensar, nem escutar essa proposta, independente do clube, né? Porque aí ele seria uma traição aos dirigentes do Palmeiras, ao torcedor que acreditou no trabalho dele. O tempo era muito curto, né? Então, assim, é muito cedo para você se arrepender, para você tomar um outro destino e deixar o clube na mão. E aí, vindo do Abel, né, pelo pouco, né, que a gente está conhecendo aos poucos, como eu disse, pelo caráter, personalidade, pela entrega dentro do trabalho, pelo projeto Palmeiras que ele fala, né? Ele veio para ser campeão, ele já veio sabendo os jogadores que ele tinha, ele já veio sabendo o que o Palmeiras estava sonhando em conquistar. Então aí, não me surpreende em nada ele ter ficado, e eu acredito nele. Essa proposta de um mês de trabalho poderia vir do mundo árabe, como do segundo ou do primeiro escalão da Europa, que eu acho que ele ia permanecer.
Bom, mas e tem uma coisa, Fabio. Bambeada, hein, Pode falar, Facica. Tem uma coisa. Qual é o momento de carreira e qual é a perspectiva e ambição daquele profissional no momento? O Abel é um cara novo, com 4 anos praticamente de profissão, não tinha nenhum título ainda conquistado na carreira, veio ao Brasil justamente pela chance de conquistar algo mais palpável do que eles tinham na possibilidade europeia, tanto é que ele já tinha sido eliminado da Champions League, Campeonato Grego, talvez a única coisa que ele pudesse brigar por ali, mas com menos força em relação ao Olympiacos. Então ele veio para ser campeão. Hoje ele está para ganhar títulos. Ele está para tentar fazer da carreira dele pomposa em termos de currículo e aí sim bater na porta da Europa, ó, por onde eu passei eu ganhei. Então eu estou aqui pronto para já com a maturidade de técnico vencedor trabalhar num projeto de longo prazo e maior do que talvez ele tenha hoje no Palmeiras. Maior em termos de Europa, né, de dimensão, de dinheiro, enfim, de coisas que infelizmente o Brasil hoje não pode alcançar. Então, o objetivo dele hoje não é o bolso, é o título, é a competitividade. Tem outros técnicos que já pensam mais com o bolso, ou até a tentar atrelar os dois numa proposta hipotética da Europa. Então você tem que medir o tamanho da carreira do cara no momento. O Abel sabe que hoje ele é um técnico em ascensão e em começo de carreira. Então para ele, em vez de tentar dar um passo, por mais tentador que seja, maior na Europa, ou então com o bolso cheio em 2, 3 anos de Qatar, para ele é melhor ficar no Palmeiras. Eu faço mais 1, 2 anos aqui muito bons, caso eu mantenha esse nível, volto e aí chego na Europa com moral e preparado para pegar um projeto legal. Porque às vezes o cara vai na ambição de pegar um time médio de Europa, como foram outros técnicos que a gente acompanhou, e o cara bate e volta e o cara não dá certo, a carreira dele vai embora. Então ele tá trilhando a carreira dele, para mim, com muita competência e com muita responsabilidade nesse momento. O Abel parece ter uma noção muito clara do que é plano de carreira, né? O plano de carreira dele, ele tem essa noção. E eu acho até que ele não... Esse negócio de se fosse proposta de um grande europeu, isso aí é uma elucubração que não vale a pena. Porque o trabalho que ele fez no Palmeiras é suficiente para chamar a atenção do Al Rayyan. Mas ainda não era suficiente para chamar a atenção de Barcelona, de Real Madrid. Então vamos descartar essa história de cara. Acho que ele não foi, principalmente por causa do timing, desse constrangimento. Que todo profissional, não é só profissional de futebol, tem não. Esse constrangimento que a gente tem de, às vezes, assumir um compromisso e aparecer uma outra oportunidade. Esse é um dilema que todo profissional tem. E para ele, o que era o Abel Ferreira até agora? Até antes do Palmeiras? Era um técnico promissor de boas ideias e que nunca havia tido a oportunidade que teve no Palmeiras. E ficar no Palmeiras não é pouca coisa, não. Foi a chance de um título continental que ele acabou conquistando. Ele não tinha nada, ele tem um título continental. Uma Copa do Brasil, até um brasileiro, quando a proposta veio, até o brasileiro ainda era um sonho vivo para ele. A gente sabe, pouco provável, por todas as condições que a gente falou aqui. Mas ele não deixou de ir para o mundo árabe por nada. Ele deixou de ir por um investimento. Então eu acho que vai muito de quem vem a proposta e do momento em que a proposta vem. Se num segundo momento ele tiver uma chance, esse médio europeu ao que o Sormani se referiu, aí é uma concorrência mais forte. Aí ele pode pensar num segundo momento. Ele já foi campeão da América pelo Palmeiras, ele já disputou um Mundial, ele já disputou um título brasileiro, tem uma boa possibilidade de disputar com chances o próximo título brasileiro. Ele não está trocando por nada. E se aparecer essa proposta do médio europeu, ou mesmo num clube grande de Portugal, que eu acho que é uma coisa que seria uma tentação para ele, pessoal, aí ele já pode ir tendo cumprido parte do seu acordo com o Palmeiras. Falar, olha, já dei a Libertadores, ele vai muito mais à vontade, ou não? Sim, sim. Exatamente. Agora tem uma diferença básica dele aí para o Jorge Jesus, porque é o seguinte, até uma pergunta para vocês aí. O Jorge Jesus veio para cá, instantaneamente ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E ainda levou a Recopa, a Supercopa do Brasil, ainda teve tudo. Mais títulos que derrotas, em suma. Mais títulos, só para começar, né? Mais títulos que derrotas. E eu pergunto, que barulho fez isso para a carreira do Jorge Jesus? Ele voltou para a Europa, para o mesmo lugar onde ele sempre esteve e nada. E ele sempre com aquele discursinho, eu quero ir lá, eu é Barcelona, eu é Real Madrid, eu era o Manchester, enfim.
E ele voltou para onde estava. O que garante que o Abel, com um trabalho aqui, já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil, possibilidade de ganhar mais títulos aí esse ano, entra como favorito nas competições. O que garante que esse trabalho dele aqui também vai mudar a imagem dele na Europa, vai colocá-lo num outro patamar europeu? O que garante? É porque ele é mais novo? O que vocês acham? Quem pega a bola aí, hein? Você está comandando o programa, você que tem que falar. Quem pega... Não, tô jogando para vocês. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Vai, Sormani. Vai, Sormani. Aí, tá vendo? O outro falou que eu sou chato, porque eu fico cortando e tá... Agora, eu dei liberdade, vocês não querem. Vocês também não sabem o que querem, viu? Vai, Sormani, responde você, meu filho. Você respeita. William, eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. Ser campeão no Brasil, ser campeão até da Libertadores, não garante ao treinador a passagem dele para um time do primeiro escalão da Europa. Não garante. Não garante. Prova disso é o Jorge Jesus. Ok, ele não fala inglês, tem esses impeditivos, ele já é um treinador mais velho. Essas coisas contam, a gente sabe que contam. Mas eu acho que para um time assim, tipo Olympique Marseille, como está indo o Sampaoli, para times assim, médios, no escalão das grandes competições europeias, eu acho que isso dá visibilidade. Dá visibilidade. Agora, eu duvido que o Liverpool demitiu o Klopp e vai contratar o Abel Ferreira porque o Abel Ferreira ganhou a Libertadores. Eu duvido que isso vai acontecer. Eu duvido, não estou dizendo que não vai acontecer. Eu duvido, eu acho que isso não vai acontecer. Porque, aí, você vê, a gente pega e vai para o tal do Mundial da FIFA, que é o sonho de todos os times brasileiros, todos os torcedores brasileiros e que nos alimenta também. Aí a gente fica em 4º lugar, caramba. A gente perde para o Tigres e depois perde nos pênaltis para o Al Hilal. Aí os caras que estão lá na Europa, eles assim, escuta, espera um pouquinho, ganhar essas Libertadores assim não deve ser tão difícil, porque o nível não deve ser bom. Os caras perderam para o Tigres e ficaram em 4º lugar perdendo os pênaltis para o Al Hilal. Então, são essas as referências. Porque se a nossa referência fosse uma referência muito positiva, a gente tem a obrigação de, como acontece com os europeus, estar em todas as finais. E estar dividindo o título com eles, como acontecia no passado. A gente nunca mais ganhou, a exceção foi o Corinthians, em 2012, que bateu o Chelsea, 1-0, gol lá do Guerreiro. E de lá para cá, os sul-americanos, não é só brasileiro, não, é sul-americano. Muitas vezes, em algumas vezes, nem sequer chegou na final. E o Palmeiras conseguiu a façanha esse ano de acabar em 4º lugar. O que é pior ainda. Então eu acho que os caras levam em consideração isso lá. Escuta, que cato de campeonato é esse? Os caras não conseguiram ganhar do Al Hilal, pô. Eu acho isso. E sem contar que o River do Gadiardo... né, professor? O River... Mas vale ser amigo do Gadiardo, que é o Gadiardo, também não chegou, né? Então, é o nível. É o que eu falei. Vale mais ser amigo do Messi do que ganhar Libertadores. Foi assim que o Tata Martino chegou no Barcelona. É o tal do QI, meu amigo. Acho que pesa mais do que propriamente essa coisa do título que está muito na nossa cabeça, né? Eu acho que eles nem cogitam, a não ser que o cara seja um cara assim, dos últimos aqui, vai. O próprio Sampaoli adquiriu esse status, tanto que está na Europa. O Marcelo Bielsa, nesse momento, não está num gigante, mas também muito porque ele é um cara muito ligado às ideias dele e está mais preocupado com isso do que propriamente em ser protagonista. Os outros têm que se destacar na Europa, né? Sim. Na Europa. Sim. O Pochettino, o Simeone, eles são argentinos só de nascença, porque a carreira de técnico deles eles estão fazendo lá. Então eles estão provando lá. Então é muito complicada essa transição e a gente falou de 2 técnicos portugueses, né? Os portugueses ainda têm esse meio caminho entre o Brasil e a Europa, que é propriamente Portugal. Então eu imagino que o próximo passo do Abel seja até um dos gigantes portugueses. Porque fatalmente os 3, a hora que precisarem de técnicos, voltarão os olhos para o Abel, como voltaram os olhos para o Jesus.
Embora sejam casos diferentes, né? O Jesus, eu acho que na volta em Portugal está sendo menos do que ele já foi, inclusive em Portugal. Sim. O Abel, pela tem o prazer idade, do cara também, né, professor? Um fôlego maior, né? Tem o prazer do cara também, né, meu? Alegria. O que você o cara vai quer da perguntar vida, pro né, Abel, Fábio? se você perguntar pro Abel, ele falar, cara, as conquistas que ele teve foram, de repente, os momentos mais felizes profissionais da minha vida. Entendeu? Você pega o Jesus ele trabalhava na Europa, né? Então, tudo bem, Portugal não é um grande europeu, não é aquelas potências que ele tanto sonhava, mas ele vem para o Flamengo, de repente, como a gente pensa, né? Meio que diminuindo um pouco o nosso futebol, enfim. E o cara, ele passou os momentos, tenho certeza, pelo que o Jesus mostrava pra gente, os momentos mais felizes profissionais que ele já teve. Entendeu? Tanto que ele volta pra Europa e ele só pensa no Flamengo. Vocês não sabem o que é o Maracanã cheio. Vocês não têm noção como o Campeonato Brasileiro é incrível de se jogar. Então, a gente tem que entender o Abel também. De repente, pra ele, é lógico que pode ser um sonho trabalhar em um grande da Europa, mas também tem que entender o prazer do cara de trabalhar aqui. E a gente dá esse valor também, porque a gente é... Beleza, irmão. Beleza, então. Tô indo pra lá. Tô saindo de casa aqui, tô indo direto lá nela já. O meu país cresceu, o nosso futebol, né? Então eu dou muito valor a isso. E o que me alegra é assim, eu tenho certeza absoluta que esses momentos que o Abel teve no Palmeiras de conquista foram os momentos mais bacanas e mais felizes da vida dele. Então quando ele for para a Europa, se ele for para qualquer lugar, ele vai sempre lembrar do Brasil. O Brasil é incrível, o povo brasileiro é incrível, o jogador brasileiro tem uma alegria, como ele já disse, que eu nunca vi, o pessoal chega rindo, ganhando ou perdendo, ele não teve essa experiência tão grande ainda do torcedor, né? Não teve a experiência do torcedor do Palmeiras dentro do estádio, e aplaudindo e gritando o nome dele, assim como o Jesus teve também. Nada tira da minha cabeça que o Jesus se arrependeu demais em ter voltado. Entendeu? Ele pode falar o que ele quiser, cada um tem sua opinião, entendeu? Mas nada tira da minha cabeça que besteira que eu fiz. Como é que eu fui sair do Flamengo, o time redondo, Maracanã lotado, morar no Rio de Janeiro, e a gente fica olhando para um lado e de repente o lado gostoso tá aqui, né? O nosso país tem muito a oferecer, o nosso futebol é bacana demais também, e tenho certeza que encantou demais o Jesus e tá encantando o Abel. Sim. Ô Facinca, fecha aí com o teu comentário. Eu sei que você tem uma informação também, né? Você tem uma informação também para passar. Já emenda, hein? Pra gente fechar. Tenho sim. Bom, duas coisas rápidas. Primeiro, Fábio, ser campeão, o peso de uma conquista, independentemente do país, muda o panorama e a visão de um técnico em relação à sua capacidade. Uma coisa é fazer um bom trabalho, outra coisa é chancelar um título e o que ele traz de experiência para você mudar a sua vida dali para frente. Foi mais ou menos isso que tem pensado o Abel, em como que competir pudesse traduzir para ele uma evolução de carreira. E competiu em alto nível e venceu. Então isso para mim é fundamental. E a informação é a seguinte, o Palmeiras ele está monitorando os jogadores a pedido do Abel. O último nome que entrou na lista é do Eduard Atuesta. Ele é um volante colombiano de 23 anos. Ele não é meia ofensivo, hein? Tá? Para ficar bem claro. Ele é um volante colombiano que joga com a liberdade de box to box. Ele é capitão da seleção colombiana sub-23, ainda não ingressou na principal, mas ele participou do pré-olímpico do ano passado. Ele é capitão da equipe do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Ele é um jovem com muito bom potencial, de boa chegada, de boa marcação, inclusive às vezes até se excede um pouco no lado mais faltoso. Tanto é que ele não jogou a final da Conca Champions contra o Tigres e fez muita falta à equipe do Los Angeles porque ele tinha sido expulso na semifinal. Então é um atleta que tem muito potencial e que, se for bem trabalhado, pode se tornar uma arma muito importante. Então o Palmeiras de olho no Eduard Atuesta. O valor de mercado dele gira em torno de 3 milhões de euros. O Palmeiras sinaliza com uma proposta de 1 ano de empréstimo e aí a tentativa de fixar esse passe com um valor que o Palmeiras possa pagar, mais ou menos nesses moldes, de 3 a 4 milhões de euros. E o Palmeiras, então, buscando reforços a pedido do Abel. Eduard Atuesta não é meia ofensivo, ele é volante. Primeiro, segundo homem de meio campo, pode jogar com a liberdade de chegar mais à frente, mas a base dele é defensiva, como ele sempre jogou, principalmente na seleção colombiana, e assim joga no Los Angeles FC. Campeão colombiano com o Independiente Medellín há 2 temporadas também.